E a palavra é o pastor Adolfo. Uma salva de palmas. Em segundo lugar, agora, nós vamos receber os avós maternos, Cândido Mendes e Zenir Mariano. Espero. Em terceiro lugar, agora, nós vamos receber a mãe Claudete Mendes e o padrasto Valdemir de Souza. Pega aqui, ó, pega aqui. Agora daremos início à entrada dos jovens, a entrada de honra das debutantes. O tempo passa tão depressa e olha só como você cresceu. 15 anos se passaram, você completou. Deus trouxe você e nos presenteou. Vamos dançar agora, mas se eu chorar, é que a emoção é tanta só de imaginar que um dia, minha princesa, eu vou te ver casar. Você tem todas as qualidades que um homem quer. Princesa do Senhor, menina, moça e mulher. Sempre vai morar em nossos corações. Está tocando a sua canção. Como uma linda rosa você se tornou a menina dos olhos do Criador. Me dê a mão, vamos dançar. A canção não parou de tocar. O tempo passa tão depressa e olha só como você cresceu. 15 anos se passaram, você completou. Deus trouxe você e nos presenteou. Vamos dançar agora, mas se eu chorar, é que a emoção é tanta só de imaginar que um dia, minha princesa, eu vou te ver casar.
nossos corações está tocando a sua canção. Com a linda rosa você se tornou a menina dos olhos do Criador. A canção não para de tocar, estamos esperando pra te ver dançar. Sua nossa princesa já vai começar. Princesa do Senhor, menina, moça e mulher, sempre vai morar a florista Eloá Fernanda. Sara e Esther.
Faremos uma pequena homenagem para aqueles que da família Dormem em Cristo, representado por balões brancos, em uma simbólica homenagem ao pai Lodir Lourenço Velasquez e aos avós paternos Nilson Velasquez e Domingas Lourenço.
E para encerrarmos esta cerimônia, nós convidamos o pastor Adolfo para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Amados, 15 anos são 15 anos. E a comemoração maior é quando a jovem busca de Deus a sua presença, a presença da sua família, a presença dos seus familiares, amigos, para compartilhar a graça de Deus. E neste momento, gostaria de ser breve, mas louvo a Deus pela vida da Claudete, Valdemir, pela vida da Sara, da Esther. Eu não vou falar, não vou chutar quem é quem, porque eu perguntei ali para a Claudete quem é quem lá, Claudete, e ela chutou. Mas, então a Sara e a Esther são jovens que moram no nosso coração. E eu louvo a Deus. Gostaria de vocês que já estão com a Bíblia aí, abrissem no livro de Eclesiastes, capítulo 11.
Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, 10 e 12, 1. Diz assim a palavra do Senhor Deus: alegra-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhes pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho prazer neles. Então, nesta noite, estamos aqui para dizer para vocês: é muito bom. Gratidão a Deus pela vida da Sara, pela vida da Esther. Gratidão a Deus pela fidelidade como que vocês têm andado nos seus caminhos. E queira Deus, nesta noite, ainda completar a tua palavra em suas vidas. Andem pela vista dos seus olhos. Andem pelos desejos dos corações de vocês. Mas tenha sempre o temor a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7, 8 e 9 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jovem, ande segundo o conselho dos seus pais e não despreze os conselhos ou ensinamentos da sua mãe, porque serão como diadema para a sua cabeça e vão apontar coisas boas para as suas vidas. Então, nesta noite, gostaria de agradecer imensamente a família da Claudete, né, por ter nos dado este privilégio de poder falar a palavra de Deus nesta noite. E Sara e Esther, eu vi com que alegria vocês estão aqui. Tem até uma abelhinha aqui que veio visitar nós, né? A palavra do Senhor diz, conta-nos a história de uma jovem também, que tinha uma história triste. Ela se chamava Adassa, e ela passou por perda do seu pai e da sua mãe, e foi criada com um tio. Então eu quero dizer para você, Sara, e para você, Esther, o momento, ele não é nada. O momento é para você se alegrar, para você viver a bênção de Deus. E se vocês quiserem alcançar maiores degraus, ouça a palavra do Senhor. Presta atenção à palavra dele. Obedeça a ele. E certamente alcançarão o topo, em nome de Jesus. Amados, esta jovem Adassa, então foi trazida ao seu tio, o nome por Mardoqueu, e ele começou a criar aquela jovem. Aquela jovem era para estar triste, deprimida, depressiva, angustiada, porque tantas coisas aconteceram com aquela jovem. Porém, amados, Deus prepara todas as coisas para vocês. Nós que aqui chegamos, não temos nem ideia do que passaram, da batalha que foi para que acontecesse esse dia na vida de vocês. Só vocês, sua mãe, seus pais, que podem saber o quanto custou. Marcaram para 18 horas e nós aqui estamos com muita alegria, porque olha, 15 anos passam tão rápido, né? Amados, eu gostaria de dizer aqui, de ler a história da Adassa rapidão. Amados, Adassa teve uma oportunidade na sua vida. Uma rainha por nome de Vasti desistiu do trono, e então aqui, amados, entra a história de Esther. Esther 2, 5. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Adassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai
e a mãe dela morreram. Mordecai a adotou como filha. Vocês têm uma história. E dessa história parte a vontade, o desejo, a fé, a esperança de construírem a história de vocês. Uma nova etapa. Debutantes, 15 anos, muitos sonhos, muitos objetivos, passam pelas oportunidades. Aqui está dizendo que a Esther tinha uma história. Vocês também têm essa história. Eu vi lágrimas correrem quando vocês estavam soltando os balões aí. Escuta, a vida, ninguém morre. Um dia nos encontraremos para sempre com Deus e para sempre com nossos familiares. Só não perder a fé, não perder a esperança, não perder os olhos da palavra de Deus. Aqui começa a história de Hadassah. Ela chega e o seu tio a incentiva a estar participando de um concurso de beleza. E para você ser bem sucedido na vida, a palavra do Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolonga teus dias na face da terra. Às vezes pai e mãe dão um conselho, o filho fica bicudo, chuta para lá, chuta para cá, não quer fazer a vontade da sua mãe nem do seu pai. Mas olhando para a palavra de Deus, ela que nos dá o norte, ela que nos aponta. E muitas vezes a correção momentânea se torna dura, se torna muitas vezes inflexível, quando o jovem hoje não está acostumado a receber um não. Mas vocês duas têm a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Saibam lidar com o sim e saibam lidar com o não, tanto de vossos pais quanto de Deus. O Mardoqueu disse assim para Esther: você vai participar desse concurso, mas você não vai revelar a sua tribo, a sua nação, o seu país. Obedeça. E o alfabeto do céu começa com obedecer. O nosso aqui é ABCD, não. O do céu é obedecer. Se quiseres e obedeceres, comerás o melhor desta terra. Alcançarás seus objetivos, alcançarás seus sonhos, seus projetos. Então ela chegou lá e passou em obediência a seu tio, não revelou para ninguém a sua nação. E a obediência traz alegria e formosura ao rosto, porque ela alegra seu coração. E quando chegou, 12 meses, cheio de banhos, de ervas, de loções, vocês se maquiaram bastante. Eu vi que entraram num quartinho aí, ficaram um monte de hora, né? Quando chegou a hora certa, Deus honrou aquela jovem. Quando o Assuero olhou para todas aquelas jovens, ela, a Esther, se despontou lá, se destacou lá. Porque a alegria de um coração alegra e formoseia o rosto. A alegria de Deus nas vossas vidas lhes dá esperança, fé, lhes dá coragem, ousadia para enfrentar o mundo, para enfrentar os obstáculos e serem mais que vencedores. A palavra do Senhor diz assim: jovens, eu escrevo para vocês, porque vocês são mais que vencedores. A palavra do Senhor diz que quando Assuero olhou para Esther, ele amou aquela jovem. E importante isso, eu não sei quem escolheu o nome da Sara e da Esther, mas ambas, a Sara e a Esther, biblicamente, elas tinham um nome antes. A Sara antes era Saraí, porém recebeu o nome de Sara, princesa. O nome da Esther era Hadassah, murta, o nome de uma árvore. Mas o seu tio lhe chamou Esther, estrela. Princesa e estrela, olha só, nessa noite maravilhosa. Então, a Esther passou por aquele banho de coisa, de tratamentos. Mas o seu coração tinha um Deus. No seu coração tinha uma fé, tinha uma esperança, tinha uma obediência, que fez a total diferença e chamou a atenção de Assuero. Mas quando ela recebeu o título de rainha, o inimigo não tardou em procurar o quê? Colocar obstáculos. Um tal de Amã foi lá e chegou lá e disse para o rei: rei, tem um povo aí que não obedece às nossas leis, que não adora outro Deus senão o Deus deles. Eles são teimosos.
É assim que vocês são tratados. Né? Vamos fazer isso? Não, eu obedeço a Bíblia. Vamos fazer aquilo? Não, eu obedeço a Bíblia. Larga de ser chato, larga de ser antiquado, né? Não. Mas importa obedecer a Deus que aos homens. E então o inimigo procurou uma armadilha para tirar a alegria e a vitória de Esther. Fizeram uma lei. E nesta lei aí, o Assuero colocou o seu anel, o seu selo, fazendo valer aquela lei. E todo o povo de Esther iria morrer. Um dia marcado, um decreto decretado pelo rei que não podia mudar. Então chegou ali a providência divina. Mardoqueu soube disso e mandou avisar Esther do decreto. E sabe, jovem, muitas vezes tem um monte de gente ao seu redor passando necessidade, precisando de um conselho, de um testemunho de vocês, que vocês que acreditam em Deus podem dar, que vocês que têm a palavra de vida eterna podem ajudar. Então, amados, ela chegou, ela era rainha, e ela disse assim: olha, avisa Mardoqueu, que faz mais de mês que eu não sou convidada para ir ao palácio do rei. Então, se eu não for convidada, eu indo lá, o rei não se agradando de mim, eu posso morrer. E mandou falar isso para o seu tio Mardoqueu, que a criou. Chegou lá e falaram para ele: o Mardoqueu, Esther falou isso. E ele disse assim: olha, fala para Esther que ela não vai se livrar disso daí. Não tem opção, jovem. Você tem que enfrentar os problemas. Você não pode correr das adversidades, porque elas vão ser muitas nas vossas vidas. Tem jovem que, eu quero ser médico, mas não quer estudar. Eu não gosto de estudar. Vai ser cobaia do médico. Se vocês têm sonhos altos, se esforcem. Deus é com vocês. Deus pode ampliar o vosso conhecimento, a vossa sabedoria, para que vocês alcancem lugares altos. A Esther tentou dar uma desculpa, mas seu tio falou assim: não, foi para isso que você foi colocada aí. Escolha, tome uma atitude. A primeira, obediência. A segunda, uma atitude. O mundo não espera palavras, espera atitude. Vocês podem falar de Jesus o dia inteiro, através do testemunho de vocês. Se preciso, vocês abrem a boca. Abram sua boca. Mas o vosso testemunho tem que transmitir Deus. E aquela mulher, aquela jovem chegou e recebeu do seu tio o ultimato. Você tem que tomar uma atitude pela bênção que Deus lhe concedeu. E sabe o que ela fez? Ela tomou uma atitude corajosa. Disse assim: avisa todo o nosso povo para orar e para jejuar. Olha só ela, eu e minhas jovens também não beberemos água e nem comeremos nada durante 3 dias. 3 dias sem comer e sem tomar tereré. Olha, o negócio é o seguinte: vamos buscar a Deus diante da adversidade. E ela fez exatamente isso. E ela mandou um recado para o povo: eu vou lá. Deus vai abrir essa porta. E se eu morrer, morrerei. Olha que jovem corajosa. Sabe, jovens, Sara e Esther, existem portas que Deus entrega a chave para vocês. Mas não valerá nada se você não ir lá e abrir. Vocês podem carregar essa chave. Eu queria isso. Eu queria alcançar isso. Vá lá e abra a porta. Deus entrega para vocês chaves maravilhosas. Mais de 8.000 promessas que na mão de vocês estão, que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. É de vocês. São bênçãos que vocês têm direito, que vocês podem louvar, que vocês podem adorar, que vocês podem alcançar no dia a dia. Então ela chegou lá e Deus abriu a porta. Quando ela chegou lá, diante de Assuero, sem ser convidada, Assuero estendeu o cetro e ela tocou. Deus começou a agir na vida daquela jovem, porque aquela jovem foi obediente, teve atitude e buscou a Deus.
Sara, Esther, Deus começa a agir na vida de vocês. Quando vocês eram pequeninas, a mãe de vocês cansou de levar vocês para a igreja. Abraçava as duas e as duas dúzias, né? Era meia dúzia. Levava sobrinhos, levava. Agora vocês estão entendendo, 15 anos, vocês têm que levar o povo para a casa do Pai, para a presença de Deus. Eis uma missão de Deus para vocês. Vocês têm que lutar pelo seu povo, pelo nosso povo. Eu sei que aqui nesta comunidade tem jovens que precisam do testemunho de vocês, precisam ouvir Jesus, precisam ouvir dessa salvação maravilhosa que vocês desfrutam. Então, quando chega ali, ela então coloca para Assuero o seu desejo, o pedido do seu coração. Diz assim: ó, eu tenho um pedido, mas Deus, quando Ele abre a porta, não abre a porta somente uma portinha, uma fresta. Deus escancara aquela porta. E o Assuero diz para Esther: chegue aqui, Esther, você pode pedir metade do meu reino e eu vou te dar. E sabe o que aconteceu? Nenhuma jovem ansiosa, né? Toda jovem tem a alegria de esperar, não é verdade? Nem sempre, né? Ela chegou ali e disse assim: eu vou fazer um banquete lá no meu palácio e o senhor está convidado, e este amante que está do seu lado também está convidado. Olha, e fez o banquete. E o Assuero foi lá e disse assim: a minha palavra está mantida, até metade do meu reino pode pedir. E ela disse assim: meu povo está correndo perigo de morte. Meu povo recebeu um decreto de morte por suas mãos. E o culpado é este Amã. E olha, quero dizer aqui para vocês uma coisa. A palavra do Senhor diz assim: sejam conhecidos de vocês, seja conhecida de Deus aquilo que seus corações desejam. Orem, busquem. E Deus estava abrindo a porta e ela disse assim: olha, rei, este homem mau, Amã, este homem mau foi que maquinou tudo isso contra o meu povo. E sabe, quando o inimigo se levantar contra vocês e vocês permanecerem fiéis à palavra do Senhor e às suas promessas, o inimigo cai por terra. Sabe, o Amã tinha armado forcas para enforcar o tio da Esther. E nesta forca ele foi enforcado. Olha que maravilha. Deus não apenas deu vitória, mas foi uma mais que vitória para aquela jovem, porque ela foi ousada, corajosa, desafiou as leis e creu na providência de Deus. Vocês podem andar de cabeça erguida. Olhem para cima. O nosso Deus em algum lugar está, mas olhem os seus corações. O nosso Deus também está nele. Olha para seus passos. Deus vai estar aplanando os seus caminhos, para que vocês não tropecem seus pés em alguma pedra. Mas continuem firmes. Não parem de caminhar diante das adversidades, que serão muitas, porque vocês são mais que vencedoras. E que cada dia o nosso Deus possa alegrar o coração de vocês, assim como alegrou o coração da Esther e o coração do povo de Israel. Porque o povo foi liberto por aquela jovem ousada que estava ali e entendeu a mensagem. Não adianta ficar só sentadas, vocês tomando os seus tereré, desfrutando da juventude. Não! Sejam valentes. Lembra do teu Criador nos dias que você pode andar quilômetros atrás das almas. Lembra da tua juventude. Deus é com vocês. Vocês têm força. Vocês têm coragem. Vocês têm um Deus dentro de vocês, que tem, que pode, que faz maravilhas. Aquela Esther marcou a sua história. Então, Sara, Esther, comecem a marcar as vossas histórias. Todos os dias eu vi várias cadernetas lá. Escrevam aquilo que você crê que Deus pode abrir essa porta. A porta que vocês precisam, vocês podem ter certeza que Deus vai entregar chaves, que vai caber certinho e que vai abrir e escancarar a porta da bênção para as suas vidas. Nunca desistam, nunca deixem de obedecer vossos pais, nunca deixem de obedecer a Deus, nunca deixem de estabelecer os seus propósitos, os planos de Deus. O temor do Senhor
é o princípio do saber. Vocês vão atrás de várias coisas bonitas para olharem, várias coisas bonitas para sentirem com vossos corações. Mas saiba de uma coisa, por todas essas, Deus está com vocês. Se vocês agradarem o coração de Deus, prosperidade lhes alcançarão. As bênçãos de Deus vão alcançar vocês dia após dia. E esta é a bênção que eu creio que todos nós viemos aqui dar a vocês. Muitos de nós não trouxemos aquele presente, mas nós vamos aqui, em nome de Jesus, ficar em pé, colocar as mãos e vamos orar agora. É o nosso presente simples, abençoar vocês, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, aqui está a Sara e aqui está a Esther. Estas jovens, Pai, que durante esses 15 anos passaram por várias dificuldades, tiveram também muitas alegrias. E neste momento, Senhor, em que estamos aqui com elas, ó Espírito Santo, venha renovar os dons sobre as suas vidas. Venha colocar sobre elas a sabedoria que vem do Senhor, que vem dos altos, para que elas possam falar, agir, pensar e andar conforme a tua vontade, meu Deus. Espírito Santo, conduza essas vidas aos mananciais de águas vivas que só o Senhor tem, que só o Senhor pode, que só o Senhor faz com que nós cheguemos. Abra as portas, Pai, que elas vão precisar. Fechem aquelas, Pai, que irão, Pai, poder atrapalhar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas possam ser vaso nas tuas mãos, que elas possam impactar a sua geração, através, Pai, do seu testemunho, através da sua adoração, através das suas atitudes. Pai Santo, é no teu nome, Pai, que nós queremos, ó Deus querido, clamar nesta noite, que o poder e o amor do nosso Deus, que a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a consolação e a presença do Espírito Santo esteja e prevaleça sobre a vida de Sara e sobre a vida de Esther. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que estão presentes. Obrigado por tudo. Que essa festa, essa data, ela foram compartilhadas não somente com elas, né, com minha esposa Claudete. Agradeço a minha família que tem nos ajudado, que tem nos apoiado. Se não fosse vocês, essa festa não seria como assim na presença de Deus. Primeiramente, temos que agradecer a Deus. Eles têm nos abençoado e derramado a bênção sobre nós. E por isso que nós estamos gratos por isso. Não somente dizer, eu fiz, não, é Deus. Primeira, as coisas acima de todas as coisas é Deus. Porque sem Deus, nós não temos ninguém. Isso fica registrado no céu. Sabemos que essa data ela vem vindo, né? É noite, dias, nós dormimos madrugada, fizemos campanha, oramos. Não é somente as coisas materiais que nós pensamos. Nós temos que pensar a primeira coisa na nossa vida espiritual. Só isso nós podemos manter nossa conduta na presença de Deus. Agradeço a cada tia dela que veio de Campo Grande, pela parte do paterno dela, que estão aqui as tias, né? E que Deus venha abençoar cada uma família dela, as tias dela. E aí eu gostaria de chamar o Celídio, né? Que é meu cunhado. Ele possa dar umas palavras, que tem também nos apoiado, né? Então, nós não podemos dizer assim, não preciso de ninguém, irmãos. Nós não fazemos as coisas somente entre nós. Nós não podemos bater nosso peito, eu fiz, eu faço. Não existe eu.
Existe aqui dentro, sempre nós falamos, é nós fizemos. Então é isso, e não é isso, eu realizei minha festa, não. Deus realizou nossas festas. Então isso que nós queremos agradecer a Deus. Quero convidar aqui meu quadro Celídio, que ele venha agradecer com suas palavras.